Bom dia a todos vocês, seja presente no TikTok, seja presente no meu Face, né? Estamos aqui outra vez, né, para começar a primeira etapa, para falar exatamente do mês de agosto, é o mês das vocações, né? Todos nós, talvez não é tão divulgado em vários países, mas no meu país é o mês das vocações, né? Então, para nós começar nossa primeira etapa desse encontro, né, que nós vamos descobrir a nossa vocação, né? Para isso, nós vamos começar exatamente com o nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo me ilumina, né? Me ilumina que eu posso transmitir essa mensagem que Ele está me pedindo nesse mês, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me pede várias, né? Me dá tanta missão, porque a minha vocação é essa. É transmitir, é esclarecer a muitas pessoas que às vezes não ainda se descobriu qual é a sua missão, né? A sua missão, primeiramente, a sua vocação. Se vocês sabem muito bem, cada um de nós tem uma vocação, né? Essa vocação que nós, às vezes a gente não sabemos que nós temos essa vocação, né? Então nós devemos ter uma ajuda, ter um guia, né? Para viver, fortalecer essa nossa vocação. A vocação, né, vem de Deus. A vocação não é dizer que a gente compramos a nossa vocação. A gente já nasce com uma vocação. A gente já nasce com uma missão. Vocês sabiam disso? Claro que sabia. Todos nós sabemos que cada um de nós temos uma vocação diferente, né? Nós temos uma vocação de ser mãe, de se casar, né? Ter seus filhos, sua família, né? E tem a vocação do sacerdote, né? Também ser ministro de Deus, né? Ser esse ministro, essa pessoa que transmite esse Deus, que tem o poder do Deus de cancelar o nosso pecado. Esse é o objetivo do padre. Esse é o objetivo do sacerdote, né? E também transmitir o evangelho, né? Mas em relação de transmitir o evangelho, né? Nós também religiosa, nós também consagrada, podemos transmitir o evangelho, porque nós somos chamada para essa missão. Mas hoje, caríssimos irmãos e irmãs, vamos chegando, né, nessa manhã, né? Aqui em Portugal já é 11h30, né? No Brasil é mais cedo, mas nós vamos chegando. Hoje é a primeira parte, tá? Não termina assim hoje. Eu só vou somente falar algumas coisas, algumas mensagens que eu vou deixar para vocês refletir. Primeiramente, né? Primeiramente, que o Espírito Santo me ilumina, que eu posso transmitir essa mensagem, que todas as pessoas que estão me escutando conseguem entender o que é, qual é a vocação, né? Eu vou tentar falar um pouco bem o nível do meu vocabulário, porque eu sou brasileira, né? Sou missionária de Fátima
né? Estou morando em Portugal, para quem não me conhece, moro em Portugal. A minha missão, a minha vocação é transmitir a mensagem de Deus, tá bem? Pense, irmã, que Nossa Senhora de Fátima proteja. Então, essa é a minha missão. E eu sinto isso dentro de mim. Essa é a minha vocação, sabe? É a minha vocação que Deus me deu de graça, entendeu? Então, caríssimos irmãos e irmãs, né? Vocês que estão aí no TikTok passando, né? Vocês no Face, vocês que depois vão escutar, né? O meu objetivo é vocês saber o que é a vocação do matrimônio. Vocês podem até pensar assim, olha, irmã, eu sou casada, né? Pode até mandar mensagem para mim pelo meu Face, em particular, eu sou casada, né? Eu casei porque era usança, porque era bonito, né? Mas vivo um matrimônio, né? Vivo um matrimônio que eu não sou feliz, né? Não vou dizer a vocês que é normal, sabe? Não posso nunca dizer a vocês que é normal, que quando a gente não assume, tem esse chamado de Deus, né? Para essa vocação do matrimônio, a gente devemos ter dentro de nós mesmos essa presença, não? Essa presença de Deus. É porque é Deus que sustenta o nosso matrimônio através de nós que são esposados, entendeu? Então, hoje o tema é a vocação matrimonial, chamado para o amor. Esse é o tema de hoje, caríssimos. Chamado para o amor, a santidade e a vida. Né? O matrimônio tem que viver na santidade. O matrimônio, a gente devemos viver com essa presença de Deus, tá bem? Estamos no mês de agosto, mês da vocacional, momentos oportunos para recordarmos e renovamos a vocação de cada um de nós, entendendo que a vocação é um chamado de Deus. Presta bem atenção. A vocação é um chamado de Deus. Deus te chama. Deus que coloca. Deus, quando fez o homem e a mulher, fez para se unir, para ser uma só carne, entendeu? Esse que é o objetivo do matrimônio. Quando a gente se esposamos, a gente vivemos uma só carne, um só pensamento e uma só vida. Dentro do matrimônio, é assim que deve viver. Não viver o matrimônio como me caso, se não der certo, eu deixo, porque aí você está jogando com um sacramento. Esse que é o problema das pessoas que hoje em dia mete vestidos bonitos, convidado, flores nas igrejas, muito lindo, mas e depois? Ali é o momento dessa felicidade para mostrar para o mundo. Mas e depois? Como que você vai sustentar esse matrimônio? Por quê? Se a gente para agora para pensar, cada
essa união que nós fizemos com um laço que é assim, depois nós vamos ter que viver uma só pessoa no matrimônio. É uma só pessoa, uma só cabeça, um só corpo, não um só espírito. Mas dentro de um matrimônio são pessoas diferentes, são pessoas que têm gostos diferentes, são pessoas que têm pensamentos diferentes. Devemos pensar nisso antes de ir à igreja e pedir a bênção de Deus. Pensa nisso. Pensando bem que é um chamado de Deus. Quando você conhece alguém, aquele alguém, quando nasceu, já ia ser seu, porque Deus já tinha escolhido. Você entendeu? Deus já tinha escolhido aquele homem, aquele homem para você. Você tem que pensar nisso, me dá licença. Ouça uma playlist personalizada, tudo sem anúncios. Novos clientes sem 30 dias grátis. Vocês têm que pensar o seguinte, que naquela relação ali, são pessoas diferentes, mas nós devemos acreditar nesse chamado de Deus. Que cada homem, cada mulher, antes de nascer, Deus já diz, você já é escolhido para essa mulher, não importa onde que nasceu. Entendeu? Então, chega um certo momento que você encontra com essa pessoa, você se apaixona, você tem conhecimento, você conhece, entendeu? Esse que é o momento da nossa vida, do matrimônio. Sabendo que o matrimônio é uma vocação, é uma missão. Quando você se esposa, você vai fazer uma missão. Você, dentro de uma família, você tem que transmitir esse Deus que você foi ali diante a igreja, você pediu esse sacramento. É difícil? Não é difícil. É só a gente colocar na nossa cabeça, né, na nossa mente, no matrimônio tem que viver o amor. Viver o amor, mas é o amor incluindo Deus no meio de nós. Entendeu? É Deus que está ali no meio de nós. É Deus que mexe com a gente. É Deus que mete o olho dele na gente, a alma dele ali dentro. Mas para isso, nós devemos procurar. Antes, a gente devemos fazer uma passagem. Quando você se esposa, é difícil depois, não é fácil. Não é fácil você viver um matrimônio quando é em duas pessoas, é uma só carne. Mas quando dentro daquele matrimônio tem um ser vivo, aí começa aqueles momentos difíceis, aqueles momentos que se você não tem a presença de Deus, se você não faz o seu matrimônio com Deus dentro, torna difícil para viver. Mas se você
justamente vocês jovens, né, que estão perto de casar, que agora é bonito, vou chamar tanto testemunho, o testemunho maior dentro de um matrimônio, na igreja, é Deus. É você e Deus, aquele é o seu testemunho. Aquele vai testemunhar, vai abençoar o seu matrimônio. Na verdade, é muito difícil viver com uma pessoa de caráter diferente, de personalidade diferente, com vícios diferentes. Mas você tem alguém. Você tem alguém que está ali te protegendo, te dando essa força interior. Ali sim, ali você consegue suportar toda a tribulação de um matrimônio. Então a vocação é uma missão. Vocês podem até pensar, né? Pode até pensar assim, mas é muito difícil a gente conviver com pessoas de caráter diferente. Mas, olha, se a gente vamos analisar todo detalhe por detalhe por detalhe, você não ama? Você não disse que você gosta dele, que você daria a vida por ele no início? Por que agora você está sendo abalanceada no seu matrimônio? Está cansada? Melhor ainda, estou estressada, né? Que essa é a moda. Estou estressada. Meu marido é assim, meu marido é assado. E o homem também diz a mesma coisa da mulher. Não é somente a mulher que fala do marido em grupos. O homem também fala. A minha mulher, olha, no início, o meu casamento, no início ela me beijava, ela me abraçava, era tudo. Depois que nós se casamos, ai, meu Deus do céu, é uma mulher manhosa, chata, reclama de tudo, sabe? E eu chego em casa cansado, né? É assim que vive o matrimônio. Ai, mamãe, como é que você sabe? Não precisa muita coisa para saber, hein? Não precisa, hein? Eu não preciso me casar, não preciso ter um homem, né? Mas Deus me inspirou, mas Deus me deu essa certeza que não sou eu que falo, é Deus que fala através de mim. Entendeu? Então, dentro de um contexto de um matrimônio, porque o matrimônio, quando é um matrimônio vivido com a presença de Cristo, me desculpa de eu falar assim, mas quando o matrimônio é vivido com a presença de Cristo, você suporta esse matrimônio. Quando você se sente que quando você deu um passo na sua vida, quando você entrou na igreja, né, toda de branco, bonito e presente, todo mundo ali, sim, só a morte que me separa. Se você fez essa passagem da sua vida, desse chamado, dessa vocação que Deus te deu para o matrimônio, você suporta esse casamento. Porque você sabe que Deus está abençoando, que Deus está ali presente, que Deus sabe o que está na nossa cabeça. É isso que nós devemos sentir, esse chamado, sentir essa missão no matrimônio.
Quando nós estamos só em dois, suporta ou não suporta? Se não vai bem, se não vai bem. Mas quando tem um outro ser humano, uma semente que Deus deu a graça para você ter ali, você deve suportar, sim. Você tem que suportar. Se você aceitou esse chamado para o matrimônio. Não é flor. A vida do dia a dia, sabe? A vida do dia a dia de um casal não é somente beijinho, presente, passear, férias, viajar. Tudo tem os seus momentos, as suas horas. Mas depois que a sua família tem mais um membro, passa mais difícil, gente. Para e pensa nisso. Porque a vocação matrimonial é uma vocação de sacrifício pelo amor à sua família, que você foi chamado, que você disse sim, que você construiu, que você está construindo. Então o matrimônio se torna um matrimônio mais leve, a convivência do dia a dia. Eu não teria vocação para matrimônio, não tenho, porque Deus me escolheu. Deus me deu outra missão. Deus me deu outra vocação. O matrimônio, devemos viver com a presença de Cristo. Deus, em sua dimensão, mais ampara um chamado à vida, ao amor e à santidade, que é a vocação universal de todos os batizados. E assim o Criador convida, através do sim, a vocação reservada. A cada um assumimos o verdadeiro sentido da vida cristã, unindo-nos a Ele, na pessoa de Jesus Cristo, resgatado a nossa condição originária da criação, dissemos sua imagem e semelhança, enquanto peregrino nessa vida terrena. De maneira muito simplificada, podemos dizer que a vocação matrimonial consiste no convite de Deus ao homem e a uma mulher a se unirem num relacionamento de um profundo amor. Quando a gente se reúne, quando a gente casa, é no profundo amor, não é um amor artificial, eu te amo, e depois deixa pra lá. É no profundo amor. É santidade. Essa palavra santidade é importante a gente meditar nessa semana, gerando como fruto fecundo dessa união a vida e os filhos. Quem casa quer filho.
Mas vocês também podem pensar assim, mas eu quero filho, mas não vem, né? Aí já entra outra realidade. Irmã Maria pode comer. Entra outra realidade no contexto que muitas pessoas casam e não vem a filho. Luta para ter filhos, mas não vem. E aí? O que fizemos? O que vamos fazer? Não vem filho. Eu quero um filho, irmã, mas não vem. Eu rezo, o Pai Eterno não me dá esse filho. Ah, mas esse Deus não me ama mais. Ah, esse Deus já me esqueceu. É assim. É assim que nós falamos. Eu não posso dizer o contrário para vocês. É assim que nós falamos. Ah, eu peço, Deus não faz. Se não, não. Podemos até pensar assim, eu tenho meus filhos. Ai, meu Deus do céu. E agora? O que eu vou fazer? Meu filho está doente. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ai, meu Deus do céu. Estou estressada. Eu não suporto mais. E começa o matrimônio de amor. Começa a vir o matrimônio do martírio. Irmã Maria? Dá licença. Desculpa aí. Desculpa, gente. Então vem outro martírio. Aí a gente faz do matrimônio aquele chamado, aquela missão que Deus deu, já começa a ser um martírio. Por quê? Aí começa, quero ter filho, não vem filho. O que eu posso fazer? Né? Se não, vem o filho, meus filhos não me obedecem, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então, o que acontece? Acontece que a primeira etapa do matrimônio, aquele amor profundo, aquele chamado, né? Aquele chamado que Deus te chamou, aquele sacramento que você foi ali, né? Com tanto testemunho, tantos presentes, festa, vestidos bonitos, né? Já começa a ser um matrimônio fracassado. É assim que acontece. Quando a gente dá o primeiro passo sem a presença de Deus. Quando a gente dá o primeiro passo da nossa vida, unir uma só carne, começa, Deus está longe. Mas é um chamado de Deus. O matrimônio é um chamado de Deus. A gente que seguimos outra estrada. Dessa união, a vida e os filhos são chamados de modo muito especial a caminharem juntos, esposos e esposa, a viverem uma só realidade e um só projeto, uma só carne, com a fidelidade última com Cristo. Os esposos unidos pelo sacramento do matrimônio são chamados a viver já na realidade humana em que se encontra a essência do próprio Deus, que é o amor trinitário. Trinitário.
o amor trinitário. Como vocês podem pensar, como vocês podem meditar nessa vocação do matrimônio, né? É uma vocação de sacrifício. É uma vocação de sacrifício. Mas também de felicidade. Se a gente deixamos Deus ser o primeiro na nossa casa. Se a gente deixa Deus ser o primeiro na nossa casa, no nosso matrimônio, na nossa vida do dia a dia, torna mais leve o matrimônio. Porque o matrimônio é um chamado de Deus. É uma vocação que Deus dá para nós. Devemos sempre ter isso na nossa vida, em cada momento, em cada passo que nós damos na nossa vida dentro do matrimônio. De 2 já é 3. De 3 já é 4. E assim vai à frente o matrimônio. Dentro do matrimônio, nós devemos sentir essa presença de Deus. Essa presença de Deus, porque foi Ele que deu essa vocação para vocês. A minha Ele já deu diferente. Entendeu? A minha já deu diferente a vocação. Ele me chamou, me deu uma vocação e me deu uma missão. Como vocês também. Ele deu uma vocação a vocês. Também deu uma missão para vocês fazerem. É isso que nós temos que memorizar nesse período de agosto. Descobrir qual é a minha vocação dentro do matrimônio. Qual é para vocês jovens? Qual é a minha vocação? Deus pergunta para vocês. Qual é a sua vocação? Vocês têm que, no mesmo tempo que Deus pergunta, vocês no mesmo tempo, vocês voltam a pergunta para Deus. Senhor, qual é a minha vocação? Me dê um sinal. Para vocês que são jovens, que ainda está em tempo, não pensar que o matrimônio é tudo aquilo que a gente constrói na nossa cabeça. Mas para nós construir um matrimônio dentro da nossa cabeça, a gente tem que fazer 2 perguntas. Aonde que Deus pode entrar? No meu matrimônio. Não casar por casar, caríssimos irmãos. Não casar por casar. Como agora vai de moda, vamos conviver, né? Tá bom, vamos conviver. Vamos pegar essa mulher e vamos unir, vamos fazer por dentro de casa e vem os filhos. Mas já pararam para pensar na escola? Uma criança com um pai que não são esposados, que não tem um sacramento, e os filhos, entre os colegas, perguntam: a minha mãe, eu vi a foto da minha mãe na igreja entrando, e a sua mãe? Ah, não tem, minha mãe convive. Ali não tem Deus, quem convive não tem Deus. Desculpa muito.
Pode ter, mas é um casamento sem um sacramento. Não é abençoado por Deus. Deus está ali do lado, mas vocês estão pensando assim, eu faço da minha vida como eu quero. Já o casamento, caríssimos irmãos, já o casamento com sacramento já é difícil. Imagina sem um sacramento. É mais difícil, né? Já pararam para pensar? É muito mais difícil. Por quê? Ah, irmã, vocês podem dizer, irmã, mas eu vou à missa. Meu filho, quando nasce, eu batizo. Melhor ainda. Ah, irmã, não vou me casar, eu só vou me casar quando eu acreditar no sacramento do matrimônio. Também sou livre, faz como quer. Mas ali Deus está escondido. Ali, quando nasce outro ser, vai carregar uma cruz. Mas se vocês não sentem que o matrimônio é um chamado de Deus, como pode fazer? Devemos pensar nisso. Dentro do matrimônio, quando uma mulher e um homem se unem, tem que ter esse sacramento, tem que ter a bênção de Deus, ter essa santidade ali dentro, porque ser esposado, gente, é difícil, mas imagina, se você não tem essa relação com Deus, se você não dá um espaço na sua mesa para Deus, para a sua vida. Tem que pensar nisso. Esse é o mês que nós devemos reviver a nossa vocação. Construir outra vez a nossa vocação, o nosso chamado de Deus. Esse chamado de Deus é um chamado especial, porque a vocação não se compra. É Deus que dá a grade. É Deus que dá grade à nossa vocação. Bom dia, Mônica. É Deus que dá de graça para nós. Então nós devemos viver, porque do matrimônio, que são em dois, já é trinitário, discorrendo da relação perfeita, incondicional e plena de amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tem pergunta para fazer? Então, caríssimos irmãos, vamos terminar. Eu deixo para vocês nessa semana meditar na sua vocação matrimonial. Uma pergunta: será que Deus tem espaço dentro do meu matrimônio? Primeira pergunta: será? Pode me escrever no Face, hein? Será que Deus tem espaço no meu matrimônio? Essa é a pergunta.
Essa é a primeira pergunta. Se vocês puderem me escrever e me mandar a resposta. Uma outra pergunta. Por que eu me casei? Me casei. Segunda demanda. Por que você se casou? Qual foi esse chamado que você sentiu que você tinha que pedir o sacramento do matrimônio na igreja? O que você sentiu? Esse chamado. Como foi o seu chamado? Pensa nisso e medita no coração de vocês e me responde. Só quero essa resposta escrita para mim, hein? Será que Deus há espaço no meu matrimônio? Não, melhor ainda. Será que há um lugar para Deus na minha casa? Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos ter a segunda parte. Essa foi a primeira parte do sacramento do matrimônio. Nós só vamos ter a segunda parte. Próxima segunda-feira. Hoje é segunda, né? Segunda-feira, tá bem? Segunda-feira. Agora, desculpa para todos vocês no momento quando eu falo assim de Deus, porque posso dizer para vocês, como posso dizer? Desculpa. Eu posso dizer para vocês que para falar de Deus, né, dessa mensagem que Deus me pede tanto para me transmitir, eu me sinto muito comovida, né? Porque a minha missão é essa, né? Quando eu vim ser freira, ser consagrada, porque eu não tinha tempo para transmitir a mensagem de Deus para as pessoas, né? Então, o meu objetivo da minha consagração maior é essa, de eu dedicar sempre a minha vida, primeiramente, a minha pessoa com Deus, e segundamente transmitir essa imagem de Deus. Eu queria muito dizer para vocês que Deus é misericordioso, sim, Deus é amor, Deus é passivo, né? Deus é tudo aquilo que a gente podemos pensar, mas Deus também é um pouquinho ciumento, porque Deus, quando Ele vê que não tem espaço para ele nos lugares que ele gostaria, que ele vê que tem necessidade, né? Que nas famílias, né, tem necessidade desse Deus. Mas às vezes estão muito presos com as coisas, a matéria, e esquece de olhar para Deus. Esquece que Deus está agora na casa de vocês, aí no cantinho. Deus ele vive escondido dentro da casa da gente. Entendeu? Então, para mim, me dá muita tristeza quando eu vejo que nas famílias não tem espaço para Deus, porque vive muito, como eu posso dizer, vive uma vida muito monóculo, né? Uma vida de fantasia. E Deus não é um fantasma, gente.
Será que é difícil vocês entenderem que Deus não é um fantasma? Porque Deus, Ele está presente na nossa vida. Ele está presente dentro de nós mesmos, dia a dia, entendeu? Ele está presente até na hora que nós estamos dormindo. Ele está presente no momento que nós somos felizes, que nós estamos dançando, que nós estamos cantando. Deus está presente, sabe como? Até às vezes em algumas palavras estúpidas que a gente fala em brincadeira. Mas Deus está ali, porque Deus, Ele não condena a gente. Vocês têm que saber que Deus não condena a gente. Quem condena a gente é a gente mesmo que condena a gente. Nós condenamos nós quando nós mentimos, quando nós queremos ser uma coisa que Deus não deu aquela vocação para você ser e você quer ser. Aí você, o que acontece? É igual quando você vai procurar um trabalho, né? Você não tem vocação para aquele trabalho. O que você está fazendo naquele trabalho? Trabalha por causa que você pega o seu dinheiro e acabou. Mas aí você maltrata as pessoas, entendeu? Você acaba com uma relação que muitas pessoas querem trabalhar, quer viver aquele momento do seu trabalho, porque você gosta de trabalhar. O que acontece? E eu for movido para... não sei. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que, se você não tem vocação para aquele trabalho, Deus não te deu. Por que você quer forçar uma coisa? É a mesma coisa, né? Eu me consagrei a Deus. Eu me consagrei a Deus porque eu acho bonito o meu véu, eu acho bonito o meu hábito, eu acho que todas as pessoas vão me olhar, né? Vão me respeitar porque eu sou freira, que eu sou consagrada. Não é essa a vocação que Deus deu. Entendeu? A minha vocação que Deus deu não é essa. Deus me deu a vocação para me transmitir Ele. Levar Ele aonde Ele é menos conhecido. Essa é a minha missão. Essa é a missão da consagrada. Levar Deus onde ninguém quer a presença dEle. Então, a minha presença ali é a presença dEle, na minha pessoa. Mesmo com meus defeitos, com os meus limites, mas eu sou a presença dEle. Ninguém pode tirar. Entendeu? Então, nós devemos dar muita atenção nesse mês e pensar realmente, tá? Vocês têm que pensar mesmo, meditar. Pega a Bíblia, lê esse livrinho aqui que é tão bonitinho, né? Que vocês têm em casa. Lê, vê qual foi a missão, qual foi a vocação de cada discípulo, de cada evangelista, o que Deus quis que eles fizessem, entendeu? Tudo isso daí é exatamente para você meditar, refletir na sua vocação. O médico, como assim? Você acha que o médico é médico porque ele quer? Porque ele se sentiu chamado, que ele não entende, ele se sentiu chamado para ser médico. A missão dele não é, tem que pensar o seguinte, não é ele fazer as pessoas viver pro resto da vida na Terra. A missão dele é conservar, né? Conservar aquele corpo que ainda precisa servir a Deus nessa terra. Até num certo momento. Que chega num certo momento, Deus mesmo diz, chega, acabou a sua missão e te leva para sempre. Mas a missão, a vocação que o médico tem, é dele tentar, com a presença de Deus, que eles não entendem, muitos são ateus, né? A presença de Deus, para eles manter aquele corpo presente, em pé, o Espírito de Deus, para ainda servir mais a Deus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Convido vocês do TikTok para escrever no meu canal do YouTube, Isabel, tá lá, tá bem?
Escreve, faz a sua inscrição no meu YouTube, que depois eu tenho que começar a fazer as minhas, meus textos, as minhas lives, sempre dentro do contexto falar de Deus. Esse é o meu objetivo. Me desculpa muito vocês do TikTok, né, que pensa que... Bom dia. Como? Espera um momento. Irmã Maria, para de fazer barulho. Fala. Até eu não estou conseguindo te entender. Pode falar mais um pouquinho? Ah, sim. Para um pouquinho. Chegou até onde a minha live? Sim. Mas você... Oi. Assim, agora, como eu não estou te vendo, né? Que não dá para me ver você. Você que religião é? Ah, católica. Da onde você é? Ah, do Brasil. Sim, sim. Sim, sim. Aí você uniu a minha live com... Ah, sim. Eu acho que foi semana passada. Sim, Matéia, a minha... Deixa eu ver aqui uma coisa porque tá ruim. O que eu fiz? Não sei. Tá me ouvindo? Tá. Porque a minha live, eu sou irmã Isabel, né? Daí do Brasil também. Estou em Portugal em missão. As minhas lives, todas que eu faço, né? É para falar da mensagem de Deus, né? Transmitir esse Deus como você já ouviu, né? E também tem também o resto também sempre o texto, né? Todo dia, às 21h30 aqui em Portugal. Aí no Brasil não sei que hora é, entendeu? Esse é meu objetivo.
Só que você fechou eu aqui. Tá bem, você, o que que você quer saber, ô Mateia? Uhum. Sim, sim. Uhum. Sim. Eu não posso te dar, eu não posso te dar a resposta agora, eu posso te dar depois? Ok. Uhum. Entendi. Ok, Matéria. Obrigado, hein? Só que você me bloqueou. Tô bloqueada aqui. Agora saiu daqui. Uma boa tarde para todos vocês. Me desculpa de eu estar falando aqui, porque foi uma pessoa lá do Brasil que entrou na meu TikTok para falar também. Então, até a tarde, se Deus quiser, hoje às 21 horas, tem o nosso texto das almas.